Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2021. Hoje, uma quarta-feira. Que Deus te abençoe e o Senhor te dê graça. Seja um dia maravilhoso na presença do Senhor, porque as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. E com certeza nós estamos como quem sonha, porque se o Senhor está conosco, se o Senhor está se movendo sobre nós, através de nós, né? Então, como diziam os missionários antigamente, se Deus está comigo, né? Nós somos a maioria. Se Deus está comigo, ainda que o missionário estivesse sozinho, né? Ele falava assim, como dizendo, ainda que eu esteja sozinho, Deus está comigo. Então, somos a maioria. Então, nós somos a maioria e o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, os teus projetos, os teus planos, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor sempre e lendo cada dia uma porção. Começamos ontem a ler uma porção que é muito... vamos dizer, no meio evangélico é muito discutido, né, sobre essas coisas, e eu vou completar, diante daquilo que eu já comecei a falar ontem, Mateus capítulo 12, versículo 43 em diante, que diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa donde saí, e, tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Bom, a gente começou a falar ontem sobre isso, né? E o Senhor Jesus está em cima de um assunto só. Qual é o assunto? Então vamos lá. Mateus capítulo 12, do versículo 22 em diante, fala sobre a cura, a libertação de um endemoniado que é cego e mudo. E a palavra do Senhor fala que essa pessoa cega e muda foi liberta por Jesus Cristo. E aí, a multidão que estava ali disse assim, lá no versículo 23, e toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Quer dizer, a multidão, o povo no geral, já tinha identificado alguma coisa diferente no Senhor Jesus, né? Ainda que não conhecesse muito as escrituras, ainda que não pensasse mais teologicamente a respeito, mas o povo havia percebido que estava ali alguém diferente. E quando os fariseus, né, os principais do templo, os zelotes, os saduceus, eles começaram a engendrar uma situação para poder primeiro, vamos dizer assim, desestabilizar o ministério de Jesus e tentando, vamos chamar assim, fragilizar o seu ministério, falando coisas contra Jesus. Só que não estavam conseguindo, então eles estavam tramando matar Jesus. E a palavra do Senhor fala que chega no momento que o povo fala isso, mas ele não é o descendente de Davi, quer dizer, ele não é o Messias, ele é aquele que deveria vir, e que os livros dos profetas históricos, os salmos, falam a respeito dele. E aí, os religiosos falaram o seguinte, olha, ele não expulsa demônios senão por Beelzebub, Baal-zebub, né? Então, os fariseus, os saduceus, eles vão além e eles começam a andar por um terreno muito perigoso. E aí Jesus os alerta, olha, cuidado, porque qualquer pecado que o homem cometer, se-lhe-á perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. Então Jesus está alertando aqueles homens
para aquilo que estava na iminência de acontecer, se não houvesse o quê? Se não houvesse um arrependimento, se não houvesse uma consciência, se não houvesse uma humilhação diante de Deus, porque estavam falando um absurdo. Então vamos nessa linha, né? Aí Jesus pega e completa, que são como árvores sem frutos. Por que árvores sem fruto? Desculpe, são árvores que expressam o seu verdadeiro sentimento a partir e através do seu coração. Então diz assim, ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Então ele está aqui, parabolicamente, falando sobre o fruto da árvore. Então ele está querendo dizer o seguinte, ninguém esconde, né, a árvore quando é comido o fruto, porque o fruto vai identificar qual é a árvore que aquele fruto, né, foi retirado. Não tem como. Então pessegueiro vai dar pêssego, figueira vai dar figo, e parreira vai dar uva, e assim por diante. Então não tinha como. E o Senhor Jesus está falando assim, o homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então ele está falando o quê? Ele está falando sobre toda essa atmosfera. Enquanto os próprios demônios identificaram em outro momento que Jesus era o Messias. Os próprios demônios, falando através daquele endemoniado, ou dos endemoniados de Gadara, eles já haviam falado quem era Jesus, qual era a identidade espiritual de Jesus. E o povo estava constatando, pelos sinais, pelas maravilhas, não tinha como. Então Jesus está falando o quê? Olha, aquilo que a gente já viu em Mateus, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Ou seja, se a minha capacidade de avaliação, se a minha mente for boa, toda a minha vida será iluminada, em outras palavras. E aqui o Senhor Jesus está, em outras palavras, mas falando exatamente o mesmo sentimento. Se a árvore boa quiser tirar frutos bons, ela vai conseguir. Porque ele fala aqui de fazer árvore, né? Não é apenas de uma árvore plantada. Ele está falando sobre nós, sobre de como nós avaliamos, qual o nosso juízo de valor e o que nós fazemos com aquilo. Exatamente o Senhor Jesus falando para aqueles religiosos. Depois diz assim, o sinal de Jonas. Porque os fariseus perguntaram novamente, dá-nos um sinal. E Jesus falou, não tem outro sinal, senão o sinal de Jonas. Por que o sinal de Jonas? Porque Jonas foi engolido pelo peixe, pelo grande peixe, e depois de 3 dias e 3 noites, o peixe o vomitou vivo. E ele quis fazer alusão a ele, porque ele estaria sendo, entre aspas, engolido pela terra na sua morte, mas ressuscitaria ao 3º dia. E, ao mesmo tempo, ele está falando dos moradores de Nínive, porque Jonas foi pregar aos moradores de Nínive, que eram pessoas gentílicas, né, ímpias aos olhos da tradição judaica, não eram tementes a Deus. Nínive era a capital da Assíria, um reino déspota, um império assim cruel, mas que o Senhor ordenou que Jonas fosse lá determinar o juízo do Senhor. Mas quando Jonas começou a falar, o povo de Nínive se arrependeu, desde o rei até, né, o mais, vamos dizer, o mais humilde servo. Todos se arrependeram, promoveram um jejum, e diz a palavra que aquele povo se arrependeu dos seus caminhos, e o Senhor se arrependeu de ter dito que haveria de destruir. E o Senhor não destruiu aquele povo. Então Jesus, lembre de como começou essa conversa, essa discussão. Começou por causa da expulsão de demônios de uma pessoa que era muda e cega, que estava endemoniada, tá? Tudo começou por causa disso.
E aí os fariseus falaram que Jesus estava expulsando em nome do maioral dos demônios, ou seja, em nome de Satanás. Então, os fariseus conscientemente já estavam querendo dizer que aqueles atos de Jesus eram de demônios, ou seja, é um absurdo completo. Mas Jesus os alerta, e aí continua na conversa, tá? Aí ele fala de Jonas e Nínive, e depois ele fala da rainha de Sabá, porque ele diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, em 1 Reis 10, a gente já leu ontem um texto. Então, a rainha de Sabá, ela saiu lá do sul, de uma região muito distante, mas que já havia ouvido falar de Salomão, e ela foi constatar. A tradição rabínica chama essa rainha do sul de bruxa, né? Tal era a sua, vamos dizer assim, a sua soberba, a sua altivez, mas também o seu poderio bélico. Era uma mulher rainha de um povo muito capaz militarmente e tudo mais, e era muito rica. E a rainha de Sabá vai constatar se Salomão era mesmo o que as pessoas falavam, e ela fica abismada, porque Salomão é em dobro, diz ela, né? No seu testemunho. É em dobro muito mais do que tudo aquilo que haviam falado. E ela se prostra perante Salomão, mas principalmente ela se prostra perante o Deus de Salomão. Então Jesus está falando de dois sinais: o sinal de Jonas e o sinal da rainha de Sabá em relação a Salomão. Por quê? Porque tanto os ninivitas como a rainha de Sabá eram pessoas pagãs, pessoas pertencentes a outras nações, que não tinham o contexto, a cultura do temor a Deus, mas que, quando interpelados, ou pelo profeta Jonas, no tempo dele lá, ou pelo rei Salomão, em relação à rainha de Sabá, eles se converteram. Eles se propuseram a servir ao Senhor, voluntariamente. Então, dentro dessa linha de raciocínio, aí o Senhor Jesus fala no versículo 41, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, está vendo? Desde daquele momento em que ele libertou aquele rapaz, aquele jovem que estava possesso de um espírito mudo e cego. Então, dentro dessa linha, agora nós vamos entrar no texto, né? Dentro dessa linha, o Senhor Jesus está falando de casa. Por que casa? Porque nós todos aqui sabemos, e já tivemos, nós que temos o convívio com Deus, com a igreja, com esse ambiente, né, espiritual, nós sabemos que existem casas, como diriam, né, as pessoas assim no nosso cotidiano, casas assombradas. Por que tem casas assombradas? Porque aqueles locais, ou naquele momento ou anteriormente, foram ocupados por pessoas que eram violentas, pessoas que eram egoístas, pessoas que praticavam a divisão familiar, que entravam em litígio entre famílias e componentes do próprio lar, da própria família. Pessoas que, não bastasse tudo isso, ainda, né, algumas delas buscam, né, situações espirituais que não são da parte de Deus. Então o que acontece cria um ambiente para que demônios ocupem aquele lugar ou aquelas pessoas. E ninguém aqui está falando de coisas... Não, todo mundo sabe o que acontece. Quem nunca ouviu falar, aquela casa é meio assim, dizem que aquela casa, quando morou fulano de tal, né? E dentro da nossa cultura brasileira popular, e algumas delas, né, por aí, pelo Brasil afora, até morte teve.
Então, obviamente, foi criado um ambiente para que esses demônios ocupassem ou o lugar ou as pessoas. Jesus está falando aqui, não é só Jesus, se não bastasse o Senhor Jesus falar disso. Mas Paulo fala, em outros textos da palavra do Senhor, diz a respeito disso. Então o que o Senhor Jesus está fazendo é, falando daquilo que era comumente sabido, na cultura popular, na tradição hebraica, de que haviam casas, vamos chamar assim, né, assombradas, já naquela época. Porque desde que o mundo é mundo, sempre houveram notícias, alguém contando, alguém falando alguma coisa. Então Jesus está falando assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso, diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Agora eu vou ler o texto paralelo que está em Lucas, capítulo 11, versículo 20, que diz assim, se porém eu expulso os demônios, aqui vem todo o contexto daquilo que eu estou falando, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente, olha o que Jesus está falando na perspectiva de Lucas, né? Falando que os demônios que ocupam aquele lugar, aquela casa ou aquela pessoa, é um valente, ou seja, tem poder. E se ele tem poder e habita naquele lugar, ele vai defender aquele lugar para que ele continue, permaneça ali. E ele vai colocar as suas coisas, suas armas dentro daquele lugar, dentro daquele ambiente. Aí diz a palavra no versículo 22. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os espojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, na perspectiva de Lucas, fica bem claro, primeiro, o ambiente de toda a discussão de Jesus com os fariseus, os escribas, né, os zelotes, alguns componentes ali dos saduceus possivelmente estavam lá também, e eles já estavam tramando contra Jesus. E Jesus traz essa ilustração, né, metafórica, através de uma casa ocupada por demônios, de um ambiente, de uma atmosfera pesada, demoníaca, como a gente falaria hoje, né, numa cultura mais popular, energia negativa. Então existe. Jesus está falando a respeito? Está falando. E aquele ambiente, né, está ocupado, e a palavra do Senhor fala que aquele ambiente está ocupado por um valente, que tem poder. Só que em Lucas, no capítulo 11, no versículo 22, diz que, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. Bom, voltando a tudo que eu falei desde ontem até hoje. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Está lá no livro de Efésios, e nós sabemos que nós fomos criados para adorarmos ao Senhor. Ou seja, o ser humano, o gênero humano, é um ser criado por Deus para adoração. Então nós carregamos dentro de nós duas coisas. Primeiro, Eclesiastes capítulo 3 fala que o Senhor colocou a eternidade no nosso coração. Então a impressão que a gente tem sempre, né? Ainda que vão passando o tempo, a idade, tudo, parece que a gente nunca termina de fazer tudo. Por quê? Porque o Senhor colocou a eternidade no coração. Isso é natural de nós. Não é que a gente não tá vendo o que está acontecendo, que a gente está cada vez mais próximos da nossa morte. Não é isso.
mas é porque nós entendemos, na nossa natureza, ninguém precisa explicar, é uma coisa que a gente sente. Né? É igual jogador de futebol que depois de um certo tempo, vai passando o tempo, a idade, e ele fala assim, a minha mente sabe o que tem que fazer, mas o meu corpo não acompanha. Então é exatamente isso que acontece conosco. Por quê? Porque existe uma eternidade no nosso coração. Essa situação, essa condição finita, de finitude, ela não é perfeita, ela não vem da parte de Deus assim. Aconteceu por uma série de situações desde Gênesis 3. Mas nós fomos criados com a eternidade no nosso coração. Segunda coisa, nós fomos formados para adorarmos alguém ou alguma coisa. Então, se nós não adoramos a Deus e os seus feitos, e a sua grandeza, e as suas maravilhas, nós ficamos vazios nessa área, onde precisaria ocupar exatamente o movimento, a dinâmica da adoração ao Senhor, mas ela fica vazia. Então, quando ela fica vazia, ela está, vamos dizer assim, acessível que outros ocupem esse lugar. Então, quando Jesus fala por essa geração perversa, por quê? Porque há vários tipos de endemoniamentos. Quando a gente vai para a cultura cristã, protestante principalmente, evangélica, pentecostal, então a gente fala do endemoniado, aquele que estribucha, aquele que faz aquele salseiro todo, faz todo aquele movimento e chama a atenção de todo mundo, né? É um tipo de endemoniamento? Mas é o menor tipo. Por quê? Porque quando a pessoa ou as pessoas são violentas, têm raiva uma das outras, né? Tem inveja, tem sentimento de vingança, essa pessoa pode não perceber, mas algumas delas podem vir a estar endemoniada, não sabe. Mas nós que somos do Senhor e que temos um discernimento, nós, se prestarmos atenção, nós vamos perceber que existe alguma coisa errada naquela pessoa. Então isso é um fato. Eu não estou aqui discutindo se a pessoa crê, não crê, mas na igreja que eu vou, não. Isso é um fato bíblico. Quem está falando é o Senhor Jesus, né? Tanto do Antigo como do Novo. No Antigo, por exemplo, Saul, o rei Saul. A palavra do Senhor fala a respeito. E outras pessoas, como Labão, né? Aquele que se conflitou com o Davi, e tantos outros, a palavra de Deus, que eu não vou aqui ficar falando, não vai dar tempo. Mas existe sim esse tipo de endemoniamento, que a pessoa não fica se buchando nada, mas com o tempo, essa violência, essa vingança, essa inveja, esse orgulho, essa soberba, esse desprezo, entre aspas, às coisas, né, boas da vida, as coisas saudáveis da vida, são, na verdade, situações que podem levar a pessoa a estar realmente ocupada por situações e espíritos demoníacos. Entendeu? Então, o que acontece? Nós, quando servos de Deus, precisamos identificar esses ambientes e saber que eles existem. Tanto em pessoas como em lugares. Por que em lugares ou locais? Porque esses locais foram um dia ocupados por essas pessoas, pessoas que já tinham uma contaminação, vamos chamar assim, uma contaminação espiritual. Agora, quando essas pessoas vão buscar em situações espirituais que não são de Deus, aí, claro, que junta a fome com a vontade de comer. Por quê? Porque aí os demônios entram mesmo e fazem aquilo para o qual eles são adversários. Então, eles são inimigos, e se são inimigos, claro, são inimigos do próprio homem. Se deixar o ambiente, se deixar um local
E por isso que o Senhor Jesus fala de uma geração perversa. Por quê? Eu falava outro dia para você da nossa geração, né? Não talvez nós, né? Porque já estamos atravessando uma geração, mas aqueles que estão nessa geração, eu falava para você, né, outro dia, que nós somos eu vejo, agora sou eu que estou avaliando, eu vejo uma geração tão maravilhosa, de um entendimento tecnológico, de uma racionalidade. São jovens, grandes estudiosos, que estudaram e estudam muito mais do que a minha geração, mas muito mais. Anos-luz à frente, nos estudos, na tecnologia, na capacidade, né, da informação, do computador, dos programas. Eles têm uma capacidade assim, de entendimento muito grande. Mas, do outro lado, são pessoas líquidas, relativizadas, jovens de 30, 35 anos, mas que continuam sendo adolescentes, com sentimentos de adolescentes, com práticas de adolescentes, né? Pessoas que não cresceram em áreas da sua vida que são muito importantes, porque são as áreas pessoais, como eles chamam hoje em dia, né? Inteligência emocional. São pessoas superficiais, pessoas frágeis, doloridas, como se diz hoje, mimimi, né? Qualquer coisa chora, choraminga, perde as estribeiras, altera. Então, quando Jesus fala de uma geração perversa, ele está falando de ambientes que levam que carregam esse perigo, esse espaço para que demônios ocupem. Então Jesus está advertindo aqueles que estavam ali, mas também está advertindo profeticamente a nossa geração também. Por quê? Porque essas pessoas ou esses ambientes estão ocupados e só serão desocupados, como diz em Lucas capítulo 11, versículo 22, se vier um valente mais poderoso. Quem é o valente mais poderoso? Claro, ele próprio, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mas o que acontece? Geralmente, e eu já participei, já vivi tantas situações, circunstâncias, mas geralmente é assim, a gente identifica que a pessoa está oprimida, opressa, mas a pessoa ela quer ser aliviada naquele momento, mas ela não se compromete com Jesus Cristo. Então, Jesus chama isso de uma casa vazia, adornada e limpa, né? Por quê? Porque o que mostra que os demônios são seres insistentes, que eles ficam rodeando e vez por outra passam em locais que eles já moraram, para verificar como é que está. E se essa pessoa que foi esvaziada, que foi limpa, né? Que como diz Jesus, que foi adornada, mas estiver vazia, ela não estiver preenchida no seu vazio, daquele que é a sua essência de vida, adoração a Deus, ele não tiver preenchido, obviamente, aqueles demônios virão, e agora, demônios não, vou falar no singular, aquele demônio virá, verá que a casa não está ocupada e chamará mais 7, querendo dizer o seguinte, o segundo estágio daquela pessoa será muito, mas muito pior do que o primeiro, que é o que Jesus está referindo, falando sobre aqueles religiosos que conheciam muito bem a Deus, mas que com certeza alguns deles não tinham tido vamos dizer assim, a sensibilidade, a delicadeza de terem uma experiência pessoal com Deus, que é o que aconteceu com os ninivitas e que é o que aconteceu com a rainha de Sabá. Ah, mas naquela época não tinha Jesus. Realmente não tinha. Mas a Bíblia fala, porque amou a minha lei, poloei sobre um alto e sublime monte. Ou seja, amar a lei de Deus
sempre levou o homem à salvação. Não é o que Jesus fala? Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E quem ama o Pai? Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Então, o que Jesus está colocando aqui é uma coisa muito séria, porque o assunto continua sendo o mesmo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, aquilo que eu falei para você, né, que tem pecado e pecados. Pecado é o pecado em estado de rebelião contra Deus. Então, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, porque nós nascemos num estado de rebelião contra Deus. Mas no decorrer da nossa vida, o Senhor se manifesta através de uma pregação, através de uma música, através de um evangelismo, através de um folheto, através da própria Bíblia, por várias situações. E nós saímos do pecado da rebelião contra Deus, que é um pecado, esse é o pecado de morte. Saímos desse pecado e entramos no aprisco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a salvação vem pela graça. Mas a Bíblia sempre tem mas, se, né? Sempre uma condicional, que é o que Jesus está fazendo com os fariseus, os religiosos da época. Mas, se não formos responsáveis, não buscarmos nos preencher cada dia mais do Senhor, o nosso Deus, o Espírito Santo, e se não somente isso, mas banalizarmos aquilo que vem da parte de Deus e colocando, né, atribuindo isso a demônios, e vez por outra me permitir me afastar cada dia mais, cada momento mais, né? Porque é exatamente o que acontece. Por isso que a Bíblia fala, Pedro diz que o diabo fica ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, porque é exatamente a pessoa fraca, frágil, que sai da comunhão, que sai daquilo que nós vivemos todos os dias aqui, que é lermos a palavra, orarmos a respeito, pensarmos sobre a palavra, meditarmos, sermos exortados, advertidos, né? Puxado a nossa orelha, porque é isso que a palavra faz. Ela vem para edificar, ela vem para consolar, mas ela também vem para exortar. Então, é exatamente o Senhor Jesus avisando, deixando muito bem claro isso. Então eu preciso e desejo desesperadamente estar cada vez mais cheio da presença do Senhor. Tanto é que eu falei para você, nós somos templo do Espírito Santo, a Bíblia fala que nós somos santuários de Deus, e a Bíblia fala que o Senhor Jesus bateu na porta do nosso coração, e nós abrimos a porta do nosso coração e o convidamos a cear conosco. A Trindade habita em mim. Então, quando situações e circunstâncias acontecerem, todo mundo espiritual vai identificar que eu estou cheio. Existe um habitante. Como eu falei ontem, né? É a lei da física, mas eu estou trazendo para a lei espiritual. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Seja na lei da física, seja na lei espiritual. Se Deus está em mim, fica tranquilo, não tem como. Então você, nós estamos cheios. Mas nós precisamos entender que existe sim endemoniamento, que a maioria desses endemoniamentos não são aquelas cenas, mas a esmagadora maioria não são aquelas cenas que nós vemos de vez em quando aí, ou até assistimos em igrejas, em situações e circunstâncias. Isso aí é a exceção. A regra não é isso. A regra são pessoas realmente que foram ocupadas ou que se permitiram ocupar pela sua maneira de viver, ou porque buscaram situações espirituais, ou porque se relacionaram ou se relacionam com pessoas que são dessas práticas, e ela está vazia. Então, quando a pessoa pergunta assim para mim, esse negócio aí, você acredita que não pode chutar frango, né, na encruzilhada, pegar farofa, pegar o frango e fazer uma comida e tudo, não vai acontecer nada? Eu respondo sempre o seguinte: depende da pessoa, né?
Se ela estiver cheia do Senhor, vai ser apenas uma farofa e um frango. Se ela quiser, ela leva para casa e faz um ensopado de tudo isso. Por quê? Porque um valente maior, um valente mais poderoso está na vida daquela pessoa. Se não, é melhor tomar cuidado. Por quê? Porque é o conselho vamos dizer assim, da boa convivência, né? Da boa política, da política da vizinhança. Por quê? Porque nós não conhecemos todas as pessoas e o que elas pensam, o que elas sentem. Mas nós sabemos que aonde o Senhor Jesus está, as trevas se transformam em luz. E ainda que nós estejamos no abismo, ali o Senhor estará e aquele lugar será transformado pela sua presença, porque nós pertencemos a Ele. Então nós vivemos uma geração perversa? Com certeza. A gente vê aí o que está acontecendo nessas corrupções por aí que a gente ouve falar a todo momento. Óbvio que muitos fazem realmente por pura irresponsabilidade, mas alguns fazem realmente porque estão contaminados, e não por Jesus Cristo, infelizmente, mas estão contaminados por questões espirituais. E são pessoas tão violentas, tão venais, que precisam desesperadamente buscar o alívio em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, nós precisamos saber de tudo isso que acontece. E nós temos que estar atentos, alertas, ensinando, ministrando, conversando a respeito, nossas casas, nossas famílias, né? Porque vivemos uma geração muito corrupta no sentido espiritual, nas questões espirituais, porque se relativiza tudo e as pessoas começam a relativizar as coisas de Deus também. Ah, tudo pode, é pela graça, você sabe, né? Naquela época, agora nós não vivemos o tempo da lei. E aí a pessoa vai desprezando, banalizando tudo. Espera um pouquinho. Tem que haver uma linha de raciocínio. Você conhece a Deus de fato? Você está cheio do Espírito Santo? O Senhor fala com você todos os dias? E você fala com o Senhor todos os dias? Né? Você está indo a caminho da vida eterna? Então são coisas que nós precisamos pontuar, ensinar, destacar e até vivermos, porque senão fica um evangelho distante. Uma palavra que nós não vivemos no cotidiano, no contexto da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas dores, da nossa tristeza, da nossa angústia, do nosso cansaço, do nosso desapontamento, do nosso desgaste, porque somos seres humanos, estamos sujeitos a tudo isso, mas quando nós temos Deus, é tão maravilhoso, porque Deus passa conosco em tudo isso. E Deus nos levará à vitória sempre. Então, realmente Jesus está falando de coisas muito importantes. E está chamando a atenção daqueles religiosos. Porque aqueles religiosos precisavam ter a experiência de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa experiência, ela precisa ser uma constante na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, vamos orar, colocar diante de Deus a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus. Minha tia Rosália, um beijo para a senhora, minha tia Alzira também. Minha tia Alzira está fazendo aniversário hoje. Minha tia Alzira. Um beijo, minha tia Alzira, Deus abençoe a senhora, toda a sua casa, a família, filhos, noras, netos, o Senhor esteja sobre a vida da senhora aí, parabéns, também todos que aniversariam nesses dias aí, o Senhor esteja sobre a tua vida, te abençoando, te renovando, fechando o ciclo, começando outro ciclo, aí a Deus e ao nosso Senhor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por cada um que está aqui.
Bispo Antônio, seus familiares, Magda, Josué, Joel, Walter, Elô, Deus abençoe familiares, também a Kátia, o Senhor esteja sobre a Sônia Araújo, a Rosa Araújo, o Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, Eva, Carlos, familiares, Cida, familiares, Amanda, familiares, João, Roseli, todos e familiares também, a glória, a presença, o poder de Deus, Márcia, Fábio, Luiz Henrique, filhos, familiares, meus pais, seu Toninho, Dona Nadir, seu João, Dona Dária, derrama-te sobre cada um, move-te dos céus, traz da tua cura, da tua saúde, da tua plenitude, cura-nos na nossa alma, no nosso sentimento. Ó Deus, nós sejamos pessoas saudáveis, cheias do poder, cheias do mover, da presença do Espírito Santo, se revelando, se manifestando, derramando dos seus dons, nos ungindo, nos capacitando a cada momento em nome de Jesus. Também derrama-te, ó Deus, com a tua cura, visita-nos nos nervos, nas artérias, nas veias, no coração, no fígado, nos rins, nos ouvidos, nos olhos. Derrama-te, ó Deus, sobre as nossas taxas. Ó Deus, tendões, visita-nos com cura, visita-nos com poder e um mover de libertação de todas as enfermidades, vivendo o El Shaddai Adonai, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Rafa, o Deus que cura todas as coisas. Derrama-te sobre nós e nós daremos sempre toda a honra e toda a glória. Vem sobre o nosso país, o nosso Brasil, Senhor, tem misericórdia. Já são mais de 240 mil famílias, ó Deus, enlutadas somente pela pandemia, fora todas as outras coisas. Por isso, Senhor, tem misericórdia da nossa terra, tem misericórdia do nosso povo. Senhor, derrama-te com cura, com saúde, visita os leitos, os hospitais, as UTIs, traz da tua fortaleza, das tuas águas curadoras, visita as vias respiratórias, vias aéreas, pulmões, as taxas, o organismo. Toca, visita, cura, restaura, e nós daremos sempre toda a honra e toda a glória. Senhor, perdoa-nos como nação, perdoa o nosso pecado, iniquidade, transgressão, sara a nossa terra. Ó Deus, que o Senhor crie um ambiente favorável ao teu mover, à tua plenitude. Espírito Santo, tem misericórdia do nosso povo. Vem para a tua libertação, para a tua cura. Ó Deus de maravilhas, muda esse ambiente, essa atmosfera, traz da tua presença, da tua glória, do teu mover, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Deus de maravilhas, que essa quarta-feira seja uma quarta-feira maravilhosa, um dia especial, em que o Senhor se moverá, se manifestará sobre as nossas vidas, nossos queridos, nossos idosos, avós, tios, pais, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos, nós possamos viver, ó Deus, a plenitude da vida, da saúde, da tua presença, em nome de Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos. Em tudo que você fizer, você possa prosperar. Nunca te falte nem coisa pequena, nem coisa grande, porque o nosso Deus, o Senhor do Salmo 23, é o teu Senhor e o teu Salvador, Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Amém? Um beijo para você, até amanhã, fique na paz. Tchau, tchau!